Muito bem, seja bem-vindo ao Jornada Universitária do UniCesUSC. Que bom que você está acompanhando esses episódios, esses programas que trazem para você, que está aí na tomada de decisão de uma segunda graduação ou primeira graduação, seja como for, é sempre bom contar com a sua presença para você receber dicas valiosas de coordenadores de curso, professores convidados, essa turma do UniCesUSC que tem passado aqui pelo estúdio para deixar sempre uma informação, uma ideia, enfim, alguma coisa que possa ajudar muito você na tomada de decisão. Recebo aqui o professor Aram Morales, coordenador de mais um curso novo do UniCesUSC, que é o curso de Ciência de Dados. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Anderson. Muito obrigado. Que bom que você está conosco. Professor, curso de Ciência de Dados, né? Nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia, de maneira geral, ela está no nosso dia a dia em todas as frentes, né? Exatamente. Uso de celulares, automóveis, né? Hoje com mídias, né? Geolocalização, transporte, tudo, né? Tudo é tecnologia hoje. E nós estamos também numa área que nós, lá de acordo com o professor Sérgio, né? Da análise de desenvolvimento de sistemas, eu até falar, professor, nós estamos aqui no Vale do Silício Brasileiro. Ele disse, Anderson, tem até um nome, nós chamamos de Ilha do Silício. Em função da quantidade de empresas, né, da área de tecnologia de informação em todos os níveis que existem aqui na região da Grande Florianópolis, né, mais especificamente ali no norte da ilha, onde está o campus do UniCesUSC. O professor não é brasileiro, o sotaque não lhe... Não sou brasileiro, mas faz 35 anos moro aqui em Florianópolis. Moro no norte da ilha e, como tu falou, o norte da ilha é a rota da inovação de Florianópolis. Rota da inovação. A gente tem o Parque Tecnológico Alfa, temos a CACI, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, temos os Apim Parks. E no meio dessa estrada está a nossa universidade. E aí, bem no polo mesmo, né? Bem no coração. Bem no polo de tecnologia. Eu não sei se tu sabes, Anderson, nos últimos anos, várias empresas a nível mundial de tecnologia se têm instalado na Grande Florianópolis. Em função de todo esse conjunto. Em função de todo esse conjunto de empresas de tecnologia, universidades, institutos, centros universitários, institutos de pesquisa. O nível de vida na cidade de Florianópolis e na Grande Florianópolis também é muito atrativo para o pessoal novo, que geralmente é o pessoal que as empresas de tecnologia absorvem como mão de obra. O professor, quando veio para o Brasil, já veio nessa vertente ou descobriu aqui? Eu sou formado na área de computação. Tá. Eu vim na época a fazer meu mestrado e doutorado. Olha só. Você veio para o Brasil para fazer mestrado e doutorado? Doutorado. E meu mestrado e doutorado foi na área de inteligência artificial. Há 35? Na década do 90. Não é possível, professor. Sim, na década do 90. Inteligência artificial já se falava disso? Já se falava disso, claro, a nível mais de pesquisa. Sim. Tá? Tinha alguns centros de pesquisa aqui em Florianópolis, em São Carlos, em São Paulo, na COPI, em Rio. Tá? Era no início dos anos 90. Tá? Aí você pesquisou e tomou decisão de vir para cá. Exatamente, tá? Exatamente. Tá? Tinha um grupo forte aqui que trabalhava nessa área e eu me incorporei nesse grupo. O professor fez o doutorado nessa área. Claro que essa área não tinha a visibilidade que tem hoje. Que tem hoje, claro, mas... A visibilidade que tem hoje, que hoje a inteligência artificial está no nosso dia a dia. Tá? Está em nosso celular, está nas cidades inteligentes, está... Nas casas inteligentes. Nas casas inteligentes, na produção de nossos alimentos, tá? Está hoje no nosso dia a dia. E quando a gente olha, professor, ali a ideia de criar o curso de ciência de dados,
quando você foi chamado pela instituição, olha, professor Aran, nós vamos montar o curso de ciência de dados, né? Eu imagino que uma das coisas mais vibrantes foi montar a matriz curricular. Com certeza, tá? O que tem que estar lá dentro, né? Tá, exatamente. A gente tem que falar desse curso sem perder o contexto que a gente vem evidenciando nas últimas décadas. Tá. A gente está em um forte contexto de transformação digital. Verdade. Tá? Não só em Florianópolis, não só em Santa Catarina, não só no Brasil, a nível mundial. E esse contexto de transformação digital, ele impõe a nossa sociedade novas formas de nós desenvolver as nossas atividades. Sim. Novas formas como nós nos comunicamos, novas formas como nós desenvolvemos nossas atividades no trabalho, consumo, estudo, mercado, etc. tudo. E impõe também muitas alterações nas empresas. Como elas se comunicam com seus clientes, como elas se comunicam com seus fornecedores, como elas produzem seus produtos e seus serviços. Então, a gente vem nos últimos anos evidenciando uma transformação de como as empresas fazem negócios. Geralmente as empresas tomam decisões baseadas na experiência e conhecimento de seus gestores. Isso. Nos últimos anos, o conhecimento e experiência dos gestores ganham um aliado, os dados. E os dados são vivos. E os dados são vivos. Estão limpos, estão em tudo. Nesse momento que a gente está aqui, a gente está gerando um dado. Gerando muito dado. Tá? Então, dados e as técnicas que nos permitem analisar esses dados. Tá? Porque o dado, para poder ser consumido por nós seres humanos, ele tem que estar formatado. Tem que capturar ele. Tem que capturar ele. E tem que dizer assim, o que eu quero capturar, como que eu vou capturar. Exatamente. E tá? que deve ser a primeira base, né? Deve ser o passo 1, né? O passo 1. Tá? Como capturar. Isso na grade vai... Claro. Sem tá? dúvida. A nossa grade, eu diria que tem 3 grandes eixos. Tá. Tem um eixo tecnológico, tá? Certo. Que é o eixo de desenvolver o que a gente chama de sistemas analíticos, tá? Sistemas que dão apoio a los negócios analíticos. Os BIs, exatamente. Power BIs e coisas do tipo que vão traduzir, né, aqueles dados e vão ajudar o gestor, o executivo, o tomador de decisão a olhar o painel. A olhar o painel e a tomar melhores decisões, a ter insight, a ter estratégias de negócio. Sim. Tem um segundo eixo, que é o que a gente chama de cultura analítica. Uma organização, uma empresa que deseja utilizar seus dados para seu processo de decisão, ela tem que ter o que a gente chama de cultura analítica. Isso é questão de pensamento, mentalidade. Mentalidade, exatamente. E é uma coisa que nós brasileiros não temos. Né? Talvez até acho que América Latina, acho que é uma questão cultural muito das organizações. Que os alemães, os japoneses, né, os americanos já têm há décadas essa cultura analítica, desde formação básica, né? Exatamente. Então essa cultura analítica desse eixo aborda negócios, tá? A parte de negócios e a parte de análise de dados. Como a gente analisa dados, quais são as ferramentas necessárias para extrair dos dados informações e conhecimentos que sejam adequados para esse processo de decisão. E um terceiro eixo, tá? Já que a gente está trabalhando com dados e os dados são a matéria-prima de todo esse processo, tá? O dado é um produto nesse caso. Exatamente. A gente pode ver o dado como um produto. Tá?
E para trabalhar com dados, a gente tem que ter governança e gestão sobre esses dados. A gente tem que ter as políticas de como trabalhar esse dado dentro de uma organização, os procedimentos de como trabalhar esses dados dentro da organização, a segurança desses dados, que hoje a legislação tem uma legislação que as empresas têm que ir e cumprir, tá, sobre os dados das pessoas. Que é a LGPD, né? Exatamente, a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um campo de domínio que o formando, o graduando tem que ter, assim, Tem que ter na ponta da língua. Exatamente, tem que ter um conhecimento mínimo, por lo menos. Tá? Sim. Então, esses 3 eixos, tá, fazem parte de nosso curso. E é por isso que ele é um curso de 4 anos. Sim. Por isso que ele é um curso mais longo do que muita coisa no mercado que existe. Exatamente, porque não é somente um curso de tecnologia. Tá? Ele aborda outras áreas além da tecnologia. Tá? Então, é um curso de 3.200 horas. Tá? Um curso que tem uma forte inserção no mercado. Uma forte inserção no mercado, um curso altamente inovativo, tá? Com várias disciplinas de aplicação prática. Até porque os professores, o corpo docente é corpo de mercado. A grande maioria são pessoas que trabalham no mercado. Eu sou docente faz 29 anos e trabalho numa empresa faz 30. Tá? Eu trabalho num instituto de pesquisa tecnológica. Esse instituto que faz? Esse instituto sempre estuvo muito ligado com as universidades da região. Tá. Ele tenta ocupar esse gap que existe entre a pesquisa acadêmica e o mercado. E a necessidade de mercado. Tá? Que às vezes a pesquisa acadêmica fica muito dentro da... Fica na biblioteca. Certo. Então a gente tenta ocupar esse gap. Certo. E faz 30 anos que a gente faz isso. Então a gente tem um pé na academia. Tá? Muitos de nossos colaboradores são estudantes. Ou já se formaram. Sim. Tá? E a gente tem um pé nas empresas. Várias empresas da região, inclusive empresas internacionais. A gente já fez alguns projetos e projetos a nível nacional. Até porque a demanda ela é sem fronteiras, né? A demanda é sem fronteiras, exatamente. Tá? Hoje, os cursos de tecnologia têm uma altíssima demanda por gente, por pessoal adequado para trabalhar nessa área. Nós mesmos, na empresa, temos alguns colaboradores de outras cidades. Porque não tem gente qualificada nessa área específica, em ciência de dados. Temos gente que está morando em outro país. Que atende a empresa aqui. Que atende a empresa aqui. De forma remota. Exatamente. Como tem gente que trabalha aqui, E outras áreas da TI, ganha em dólar ou euro. Exatamente. Como é Bom, mas provavelmente essa pessoa que está fora do Brasil, que trabalha com vocês no instituto, para convencer ela a ganhar em real é complicado. Então vocês pagam em dólar ou euro, né, professor? Não, a gente paga em real. Mas ele deve trabalhar para outras empresas locais lá, em outros projetos. Essa pessoa, ele é colaborador nosso e ele falou que queria ir a morar um ano em Portugal. Ah, certo. Então, a gente manteve o vínculo. Sim. E ele está lá morando lá. Tá? Certo. Tá? Mas, como tu falou, tem muitas pessoas que trabalham aqui ganhando em dólar, em euro, prestando serviços a empresas da Europa ou dos Estados Unidos. O profissional de TI que realmente se destaca em alguma certificação, algum projeto, alguma entrega, que o cara é bom ou, né, que a menina é boa, escolhe onde trabalhar hoje aqui, né? Escolhe onde aqui trabalhar. Ou fora, né? Exatamente. Dificilmente um aluno que está na 4ª, 5ª fase de um curso na área de tecnologia hoje não esteja trabalhando. Tá? Muito difícil. O curso provavelmente vai ser noturno. Noturno ou matutino? É noturno. Noturno. Justamente porque já Exatamente. Tá? E lembrando que a gente está na rota da inovação de Santa Catarina.
Então, ali pertinho a gente tem várias empresas, tá? Que ele pode absorver ele, o que podem aumenta absorver. a qualidade de vida dele, porque o trajeto é curto para as empresas, Exatamente. enfim. Tá? Sem contar que nossa universidade tem uma infraestrutura, tá? Com excelentes laboratórios, bem modernos, tá? Tem um pé nesse processo de inovação tecnológica, que nossa isla é uma ilha, é a ilha da tecnologia. Sim. Tá? É a ilha da tecnologia. E aí, professor, quando a gente fala do aluno, da graduação, da grade curricular, né, daquilo que vai vivenciar no curso de ciência de dados, claro que a capacidade analítica, né, que é uma das habilidades essenciais dentro do que vai viver, ela é talvez uma das predominantes, né? Mas muitas vezes quando a gente conversa, né, com o público adolescente, público jovem, ou egresso do ensino médio, aí uma das primeiras perguntas, né, que vem pra gente eu preciso saber muito de matemática ou gostar de matemática? A gente sabe que a matemática, a lógica e a linguagem em inglês, elas estão todos os dias. Elas estão inseridas na rotina, não só acadêmica, mas na vida desse profissional. Então, assim, não que ele tenha que ser um gênio da matemática, mas ele vai estudar matemática, não tem jeito. Lógica, matemática e linguagem. Sim, ele tem uma carga horária para poder, vamos a decir, entender lo que los métodos analíticos realizam e como interpretar esses métodos analíticos, tá? Então, é uma matemática muito mais prática, muito mais de aplicação. Do que só a teoria do ensino médio, que ensina ele só pro Exatamente. vestibular e pro Enem, e aí ele fica... Exatamente, tá? Eu tenho um filho adolescente, tá? E ele gosta muito de matemática. Mas a pergunta sempre é a mesma. Onde aplico aquilo que a professora Sim. ensinou para mim hoje? Tá? Por quê? Porque a matemática tem um ensino muito abstrato. Tá? Em nosso curso temos matemática, temos estatísticas, tá? Aplicada na área de ciência de dados. A gente tem uma carga horária muito grande em disciplinas de inteligência artificial nesse curso. Também tem? Temos uma carga muito grande. ¿Por quê? Porque os algoritmos, as técnicas que analisam dados, a gente pode dividir em dois grandes grupos. Técnicas de análisis estadísticos e técnicas de lo que a gente chama aprendizado de máquina. Que é a generativa, né? Que é uma área tá, dentro da inteligência artificial. A gente vai ter também IA generativa. Tá. Então a inteligência artificial existe desde a década dos anos 40. Olha só. O nome inteligência artificial, tá, esse nome, foi dado em uma conferência nos Estados Unidos em 1956. Tá? E o porquê a inteligência artificial chegou ao ponto onde a gente está hoje? Em função, basicamente, eu falo sempre de três tópicos. Existem, claro, avanços tecnológicos, avanços algorítmicos, tá? Da inteligência artificial, mas principalmente pelo avanço e a capacidade de processamento de dados e de computação de nossos computadores. Aí envolve a máquina mesmo, o hardware. Exatamente. Tá? Exatamente. A capacidade, eles aí, o local, né? Porque tem que ser refrigerado, porque eles aquecem. Tá? Enfim, então assim, envolve... Quando a gente fala a gente imagina só o software, né? Mas o hardware, né? Ou seja, a máquina em si e os seus componentes, enfim, que vão ser inseridos dentro, faz o software daí ficar mais eficiente. Então, isso fez com que a IA saísse dos laboratórios e entrasse no nosso dia a dia. Entrasse para dentro das empresas, entrasse para dentro das organizações. Porque ficou mais acessível para as empresas poder fazer um investimento em tecnologia que suporte o poder computacional necessário pelas técnicas de inteligência artificial. Sem dúvida. As que geram, né? Exatamente. E aquelas que não geram, mas vão contratar as que geram. Exatamente. Ou seja, aí todo mundo sai ganhando até chegar ao consumidor, usuário de final, massa, né? Ao usuário final. Aí a coisa já se torna muito mais facilitada.
Com certeza. Mas é lá que começa, né? Então teve que ter muita pesquisa na parte mesmo mecânica, né? Na parte estrutural, né? Exatamente. Fibra ótica, enfim, coisa que a gente nem imaginava, né? Eu não sei, eu não imaginava, talvez você sim. Mas fibra ótica para mim... Ela também tá muito mais acessível a fibra ótica, né? Ela era uma coisa quase... Sim, exatamente. Gente que tem mais idade, está como eu, quando a gente começou a usar a internet em nossa casa, era discada. Sim. Tá? No Então, caso... E a gente está falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Sim. Então a evolução tecnológica tem sido muito acelerada e vai continuar sendo acelerada. E por isso é que um curso de tecnologia hoje abre muitas portas. Tá? Não só a nível local, sino a nível mundial. Tá? É uma carreira mundial. Sem dúvida. Tá? É uma carreira mundial. E a ciência dos dados está adquirindo nos últimos anos uma importância muito grande. Tanto é que imagina, vai se tornar um curso do mesmo tamanho do sistema de informação, ciência da computação, né? Ou engenharias, engenharias, claro, são 5 anos, mas quando a gente pega aí a maior parte das graduações na área de TI, elas têm essa durabilidade. Então, um curso de ciência de dados com essa durabilidade significa que tem muita coisa para ver, porque hoje tem muito conteúdo, e outros que vão surgir. Vai surgir muito, está surgindo todo dia muito rapidamente, especialmente por esse assunto que tu falou faz pouco tempo de IA generativa. Tá? É um mundo novo de que se abre para as empresas, para o desenvolvimento de produtos e serviços por parte dessas empresas. E essas empresas vão necessitar de pessoal que tenha esse conhecimento. A capacidade técnica para poder fazer toda essa gestão, enfim, e do que já está pronto melhorar, tornar mais acessível, mais viável, mais rápido, e novas versões, e aí vai. E esse profissional... Professor, uma coisa que me chamou a atenção na questão do curso é que a matriz curricular foi elaborada considerando o que há de mais atual. Sim. Mas, e se nesses 4 anos alguma coisa mais atual surgir? Como que faz? Como que a gente leva essa inovação, enfim, essa atualização pro aluno que está lá, né, no campus? Eu explico. Todos os cursos de graduação, eles têm que seguir as diretrizes do MEC. Tá. Essas diretrizes são diretrizes, tá? Não é algo muito específico de que o conteúdo de uma disciplina. Não, são diretrizes. Tá? E quando a gente monta uma grade... Vamos pegar um exemplo rápido aqui. Matemática financeira. Exatamente. Tá? Eu posso dar matemática financeira de diversas formas. De N formas. Tá. Então, na diretriz diz que esse curso tem que ter matemática financeira. Agora, se eu vou dar uma matemática financeira voltado mais, por exemplo, envolvendo criptomoedas, envolvendo mercado financeiro, envolvendo economia comportamental, enfim, né? Entrando um pouquinho em economia comportamental, aí vai depender da minha aplicação ou do meu modelo de negócio naquele curso, para qual público eu tô. Tá. Exatamente. Perfeito. E quando a gente monta a ementa, a gente também deixa essa ementa flexível, tá? Para poder fazer essas adequações que são impostas pelo avanço da tecnologia e do conhecimento. Porque em TI, 4 anos é uma eternidade. Tá? Exatamente. Tá? Então, é por isso que quando a gente monta uma grade, por exemplo, tem em nossa grade máquina de aprendizado. Máquina de aprendizado é uma família da inteligência artificial. Dentro da máquina de aprendizado, a gente tem vários tópicos. Tá? Então, a gente vai abordar aqueles tópicos que naquele momento sejam os tópicos que o aluno vai poder usar na prática no mercado. No dia a dia, vai chegar no mercado e vai saber operacionalizar. Sei do que se trata, sei do conceito, sei do modelo, sei como aplicar. Exatamente. Etc. Exatamente. Alguns tópicos, talvez já dentro da própria aprendizagem de máquina, são conceituais, são importantes, mas já estão lá atrás. Então, às vezes, não vale a pena se aprofundar tanto. Ele pode ler, ele pode adquirir bibliografia de referência, enfim. Mas vamos
Vamos pra prática, porque esse Vamos menino, pra essa tá. menina tem que saber E executar. talvez essa seja a principal diferença entre um curso de 4 anos e um curso mais tecnológico de menos anos. O curso de 4 anos permite ao aluno ter uma capacidade teórica, tá? Que vai permitir ele, no futuro, se virar sozinho, o que a gente chama. Sim, ser protagonista, ser mais autônomo. Tá? Ele tem a base para poder absorver as novas tecnologias. E depende até empreender, ter o seu próprio negócio, sua própria empresa. Porque quando a gente fala de ciência de dados, qual empresa que não quer aprender a trabalhar com os dados que ela mesma gera? Não sabe, porque não é uma, embora seja ok, né? O professor está inserido há muito mais tempo nisso, mas a ciência de dados, quando a gente olha assim as possibilidades que ela oferece hoje, ela é muito mais recente, né? No sentido assim porque está se gerando muito dado. Você está gerando muito dado, exatamente. E esses dados eles valem tanto quanto o dinheiro, porque o dado ele é um produto. É um produto, ele pode ser monetizado, né? Por exemplo, hoje tem, vamos lá, tem empresas que vivem dos seus dados, certo? Se você assina por pouca gente assina, mas até pouco tempo, antes da LGPD e tudo mais, o número de clientes, por exemplo, da editora Abril, que edita Veja e outras revistas e tudo mais, era um produto dentro do negócio. O negócio deles é editora de revistas, né? Mas nós estamos falando de milhões de assinantes no Brasil, em diferentes selos, certo? E aquilo era um produto, porque é um dado, né? Um dado. Sim, hoje a gente pode ver os dados como sendo um produto. Como faz o Instagram, como faz a Meta, né, que agora está dando Instagram, como faz as redes sociais, né? Nós somos um produto porque nós somos um dado que gera negócios, e etc, etc, etc. Então, quando você consegue fazer a gestão disso tudo, vira um negócio maior do que o negócio original. Exatamente. Porque hoje o negócio do Instagram e do Facebook não é rede social. Não é, claro que não. E a ciência dos dados é hoje aplicada em qualquer setor econômico. A gente vê ciência dos dados aplicada no comércio eletrônico, no varejo, na saúde, nas finanças. Então, praticamente não existe hoje na educação, né? Na própria educação. Porque hoje eu trabalho muito com escolas, né? Então, hoje, por exemplo, olha só que interessante, professor. Se eu tenho um filho adolescente, você sabe. Você faz um simulado, certo? Vamos pegar o exemplo da prova de matemática do Enem. Ela é uma das provas, ela é sozinha, né? São 45 questões puras de matemática, porque a matemática tem várias matérias, tem várias frentes, né? Tem várias camadas. Então, tanto é que ela ganhou prova própria, né? Mas muito bem, aí o aluno faz o simulado na sua escola por intermédio de um sistema de ensino que embarca também hoje não só a apostila, mas toda uma tecnologia, e com base nas respostas do aluno, dentro das 45 questões, gera toda uma análise de dados, de desempenho dele, mostrando entre todo aquele universo de matemática que ele percorreu, quais áreas da matemática ele se saiu mais, né, digamos, saiu melhor, e quais partes da matemática ele ainda tem que melhorar. Desenvolver. Isso é um dado da educação, porque gera uma análise estatística do desempenho do usuário para que ele possa corrigir uma fragilidade, se ele desejar, naturalmente, que possa melhorar a performance dele no próximo lado, até chegar à prova real, o Enem propriamente dito. Então, a análise de dados dentro da educação. Exatamente. Isso dá insumo para os professores, para aquela escola, saber onde aquele aluno tem que dar um foco maior em função de suas dificuldades. Isso na educação tem um nome, tá, que se chama educação individualizada. Sim. Tá? É decir, todos os alunos, eles têm, vamos a decir, por exemplo, na matemática, diferentes tipos de dificuldades. Tá? Então, eu vou focar as dificuldades do João, vou focar as dificuldades da Ana, vou dificultar as
dificuldades individuais dos alunos. E aí a inteligência que está ali embarcada gera exercícios específicos. Por que eu vou fazer uma camada de exercícios, uma grade de exercícios na matéria que eu já domino, Exatamente. se eu poderia estar dedicando aquele tempo, aquele período de estudos, nos exercícios que eu domino menos? Aí o próprio sistema com a inteligência gera um banco de exercícios onde eu tenho que atuar. Onde eu tenho que atuar. Mas tudo começa onde? No dado. No dado, claro. Tá? O dado é a matéria-prima. Tá? Tem uma analogia que diz que o dado é o petróleo do século XXI. Tá? E faz muito sentido. Assim como o petróleo foi fator de riqueza no início do século XX, sim, ali os dados, na mudança, né, das tecnologias, saímos da tecnologia ali do carvão, né, da Revolução Industrial, passamos já para a elétrica e junto vem o petróleo. Agora, a gente sabe que o valor principal do petróleo não está no petróleo bruto, está nos produtos que o petróleo produz. E são muitos, né? Tá? Especialmente. Bom, gasolina, a gente está com petróleo na cabeça aqui, professor. tá? Né? Especialmente gasolina y óleo-gas. Óleo-gas. Lo mismo acontece con los dados. Los dados son la materia prima, mas su mayor valor dos dados no está en los dados. Está en los productos que esos dados pueden producir, na informação e no conhecimento que a gente pode extrair desses dados. Como, por exemplo, criar uma plataforma de ensino individualizada em que oferece para o estudante usuário uma análise estatística do seu desempenho da prova e depois atacando as fragilidades, oferecendo um banco de exercícios, aulas gravadas e uma infinidade de coisas que você pode criar e um arcabouço de produtos. Exatamente. Por exemplo, as empresas podem usar para, por exemplo, segmentar o mercado delas. Eu tenho minha lista de clientes. Eu quero segmentar essa lista de clientes, 4 ou 5 grupos, para poder oferecer serviços e produtos específicos em função das características de cada grupo. Eu posso desenhar uma campanha de marketing específica para um grupo de clientes, para um grupo específico da sociedade que eu quero, vamos a dizer, oferecer meus produtos e meus serviços. Todo isso se faz com dados. Tá? Então, as organizações hoje, elas capturam muitos dados através de seus processos e de seus sistemas internos. Mas, além disso, ela tem a possibilidade de adquirir um conjunto muito grande de dados de fora delas. Dados que são gerados por máquinas, dados que são gerados por nós, seres humanos, tá? Blogs, redes sociais, etc. E dados que são públicos, tá? Que a empresa poderia consumir para transformar esses dados em estratégias e insights de negócios. Sim, para fazer minha tomada de decisão, ser mais assertivo, economizar recursos, tempo e utilizar melhor a tomada de decisão. Né? Como, por exemplo, os dados estatísticos que são publicados pelo IBGE. Né? Tá? Tem muita coisa incrível ali, né? Muita coisa. Tá? E essa é uma fonte que muita empresa usa para fazer análise de dados. Tá? Só que precisa de uma metodologia, claro, para poder saber por que eu vou lá captar esses dados. Qual dado eu quero. Tá? Qual vai ser o uso que eu vou dar a esse dado, como que eu vou usar esse dado. Tá? Esses dados vou enriquecer com quais dados que eu tenho, tá? Que são meus, que são os dados que eu gero internamente. Tá? Então, existe, a gente chama isso de um framework de dados. Tá? Dados tanto internos como externos às organizações, dados gerados por seres humanos ou dados gerados por máquinas. Se calcula que a humanidade a cada 2 anos gera o dobro de dados que existiam até aquele ano. É decir, em 2024 a gente está gerando o dobro de dados que existiam até 2022. Em toda a história de 2022 se gerou um conjunto de dados. 2024
A gente está duplicando isso. Meu Deus. Então, é algo... Mas aí precisa de cada vez mais máquinas, centros e aí tudo, né? Nuvem, mineração, né, de dados. Mineração de dados. Que é uma área que certamente é muito promissora também, né? Tá, e está dentro de nossa grade. A mineração de dados? A mineração de dados está dentro de nossa grade. Tá? O que é minerar dados? É extrair... a mineração vem de onde? A gente trabalha muito para extrair aquela pepita de ouro. Sim. O conceito de mineração de dados é exatamente o mesmo. Por isso o nome mineração. Exatamente. A gente trabalha muito com os dados para a gente poder extrair aquela riqueza que está dentro de aqueles dados. E em que consiste a mineração? Consiste em técnicas, algoritmos que vão a trabalhar esses dados para criar um padrão, um relacionamento entre eles, tá? E poder ser absorvidos pelos gestores para tomar as decisões adequadas. E como isso muda, como isso faz sentido, né? Por exemplo, quando você tem aí modelos, né? Sejam eles, vamos lá, né? Porque essa questão do ciência de dados, professor, ela é tão ampla. Se a gente quiser, por exemplo, levar ela apenas para determinado campo, se a gente quiser para transporte público, apenas assim, eu vou me dedicar a viver o mercado, o dinamismo, o universo do transporte pela ciência de dados. Vai encontrar coisas incríveis, soluções, negócios, produtos, projetos, consultoria. Se quiser levar para a agricultura, né? Para a agricultura, o que eu falei, não existe hoje setor econômico onde a gente não possa aplicar esse conjunto de tecnologias. Tendo gente, tendo do movimento é dado, né? É dado, exatamente. Seja condições climáticas, seja transporte, seja gente, seja massa, seja o que for. A agricultura hoje, por exemplo, produz muitos dados por sensores. Uhum. Nossos carros produzem dados por sensores. Uhum. Tá? Avisa, né? Ó, tal coisa. Então, até os pneus, né? Ó, precisa calibragem, né? Exatamente. Quanta informação não está dentro desses dados? Então, como a gente vai a fazer uso desses dados? Então, a possibilidade de inovação e da criação de novos negócios é impressionante. Uhum. Tá? É impressionante, tá? Porque você vai olhar, por exemplo, ali, vamos imaginar um mercado específico, né? Imagine que na pandemia nós tivemos alguns setores que praticamente dizimaram, sucumbiram, né? Que foram setores que passaram por dificuldades extremas durante a pandemia. Um deles foi o setor de autopeças, setor automotivo, porque as pessoas circularam menos. Então, menos carro rodando, menos carro tendo desgaste, menos carro precisando consertar, correto? Correto. Só que à medida que as pessoas ficaram mais dentro de casa, elas passaram a observar o seu lar, a sua casa, de uma maneira diferente. E aí o setor de decoração, construção civil, móveis, decoração, mimos para si mesmo, estourou. Então, quem leu isso primeiro, quem identificou através dos dados o que as pessoas estavam deixando de consumir e o que elas estavam passando a consumir, quem tomou decisão rápida e ofereceu soluções saiu na frente. Exatamente. E ganhou muito dinheiro. Com certeza. Tá? Então, as possibilidades de negócios futuros, de novos negócios futuros, tá? É muito grande. Tá? É muito grande. Tá? Hoje a gente sabe que no Brasil a gente tem um estouro de startups muito grande. E o que é melhor, existe muito dinheiro disponível para investir nessas startups. Tem muito recurso, né? Muito recurso. Muito. Investimentos sejam públicos ou privados. Público ou privado. Até porque o próprio privado sabe que o seu próximo grande produto pode não vir de dentro da sua empresa, mas sim de uma empresa que ele está investindo. Exatamente. Tá? Porque está com outro capacidade mental para... Então, o que está faltando são boas ideias. Sim, okay. Tá? Boas ideias
para oferecer para o mercado e ganhar investimentos. Tá? Este ano, por exemplo, a FINEP é uma organização do Estado de São Paulo que financia as empresas, dá financiamento para empresas. Este ano ela lançou um conjunto de editais na área de inteligência artificial. Específico para inteligência artificial. Vários editais para a área de agricultura, para a área de comércio eletrônico, vários. E estão falando de dinheiro grosso. Estão falando de dinheiro grosso e a fundo perdido. É decir, você ganha o dinheiro e você não tem que devolver. Tem que aplicar, claro, em seu projeto. Não, sem dúvida. Tá? Não, sim. O edital tem toda uma idoneidade, uma credibilidade, tem uma entrega a ser feita, etc e tal. Mas não é empréstimo. Não é um empréstimo. Tá? Eles também só em São Paulo, professor? Não, é para o Brasil todo. É de São Paulo, mas uma empresa de Santa Catarina pode participar? Pode participar. Eu estou participando com 2 empresas de Santa Catarina. Uma empresa do setor de logística e uma empresa do setor do comércio eletrônico. Tá? A gente já encaminhou as propostas. As propostas estão sendo... Passa por um crivo de avaliação, tem todo um crivo grande, técnico. Geralmente elas voltam para pedir alterações. Sim. Tá? Mas quando são bem escritas, bem elaboradas, bem defendidas... E quando tem boas ideias... A chance é grande. A chance é muito grande. E aí imagina, a fundo perdido, hein? A fundo perdido, tá? A fundo perdido. Então, e tem muitas empresas que estão fazendo essas propostas, tá? Em um desses editais, são 170 empresas já que apresentaram uma proposta e no outro mais de 200. E a gente está participando em 2. Tem vários. Vários editais de várias frentes, de vários negócios, áreas, vários nichos e tudo mais. Vários nichos, exatamente. Tá? Agricultura, saúde, tem vários. Estamos falando de uma fonte. Uma fonte. Tá? De uma fonte. Tá? Então, tem muito recurso público, tá? Para pesquisa, muito recurso público para desenvolvimento, muito recurso público para investir nessas áreas. Sem contar o investimento privado. Tá? Que eu acredito que na área de TI, de inovação, enfim, na economia criativa, as empresas mais modernas estão abertas a por exemplo, eu posso, se eu tiver uma boa ideia, claro, capacidade técnica, tudo, né? Vamos lá, né? Respeitando todos os caminhos anteriores. E tiver alguma coisa bacana, chegar assim embaixo do braço lá e bater. As empresas estão mais abertas hoje, né? Com certeza. Estão, né? A ouvir e tudo mais. Hoje existe, claro, tem de tudo. Mas eu acredito que hoje existe pelo menos assim vamos dizer assim, não, mas vão pegar minha ideia. Anderson, não, eles vão pegar minha ideia. Se eu falar, não, hoje é comum isso, né? É mais comum, sim. Né? Muito mais sentar, conversar, olha, eu tô com uma ideia bacana, eu não consigo fazer sozinho, preciso de investimento, preciso de um laboratório, preciso de mais gente. Mas aí os caras dizem, não, pô. Exatamente. É um investidor. Essa empresa ou esse grupo de pessoas vai entrar como um investidor nesse negócio. Tá? Isso também é bastante comum em nossa área. Tá? Por isso que no Brasil se tem criado vários parques tecnológicos, tá? Para serem incubadoras desse tipo de empresas. Tá? O Sapei Parks é um exemplo disso. Tá? Porque você desenvolve daí a turma já está ali, né? Você tem mentalidade, né? Você tem a mente de obra ali disponível. Você coworking muito importante. Muito importante. Tá? Ali. E dando um apoio, tá? Em infraestrutura, em administração, esses apoios que... Internet rápida, enfim, todas aquelas coisas. A gente ainda tem que falar de internet rápida, né, professor? Não precisávamos estar falando sobre isso, né? Mas ainda a nossa internet é cara, é lenta, entrega mal, né? E ainda a gente faz milagre, né? Com certeza. Sei que o senhor não é brasileiro, mas eu costumo dizer que o brasileiro faz milagre, professor. Porque nós temos péssimas estradas, péssimos carros, péssimas telefonias, péssima internet, e a gente ainda tem uma capacidade criativa de resolver as coisas incrível, né? Imagina se tivéssemos
né, mais cedo, né? Quando a gente fala da corrida da economia mais robusta e para a economia criativa, outros países chegaram muito mais rápido porque as suas economias, vamos dizer, mais robustas, né? Suas estradas, suas telefonias, né? Não tô falando de internet, tô falando lá atrás, né? 60, 70, anos 80. Já estavam bem desenvolvidas. Bem desenvolvida, né? A parte toda de automação, dispositivos, né? Ou seja, eles já estavam muito mais avançados, né? Alemanha, Estados Unidos, Japão, né? Hoje Coreia do Sul, China, mas já estavam muito mais avançados. Então, quando a coisa chegou, a internet chegou, e aí depois a fibra ótica, e aí, né? 4G, 5G, ou seja, tudo já funcionava melhor. Né? Então, às vezes, quando a gente vai competir internacionalmente, a gente percebe assim que a gente faz milagre com o que a gente tem, né? O brasileiro é muito criativo, tá? Ele tem uma capacidade de ser muito criativo e ele tem uma capacidade de aprendizado, tá? De aprendizagem muito rápida, tá? Hoje, o que me dá mais satisfação quando vou a visitar, por exemplo, uma empresa, tá? Entrar na empresa, umas 10 pessoas se levantarem para me ir a saludar. Professor, tudo bom? Professor, tudo bom? Tá? Semana passada, final de semana, fui com minha família a comer uma pizza. Entrou uma moça com o marido dela, era uma ex-aluna minha. Ela falou: professor, eu agradeço ao senhor. Olha que legal. Tá? Isso não tem nome, tá? Isso não tem nome porque a gente faz parte, vamos a dizer, da evolução dessas pessoas. Sim. Tá? A gente pegou essas pessoas no início da universidade e hoje muitas dessas estão em empresas multinacionais. Tá? E ganhando muito dinheiro. Vários deles viraram empreendedores, têm a empresa deles. E também ganhando muito ainda. Bem. Tá? Então, isso aí não tem palavras. Tá? Imaginar que você foi a semente, o embrião, que aquele teu modelo que você ensinou, aquele modelo estatístico, aquele modelo conceitual. Aquilo foi a base para essas pessoas fazer a vida dele. Isso, dela criou um produto, um negócio, uma solução. Ou ela hoje está muito bem empregada. Então, a área de tecnologia tem, vamos a dizer, esse poder hoje. E você falou que tem filho adolescente. Dois? Um adolescente de 14 anos. Ainda vai estar no 8º ano, né? Vai no ano que vem, aí depois vai pro médio. Mas o bichinho da TI já mordeu? Já mordeu. Já? Já mordeu. Já tá programando? Já tá programado. A programação, professor, ela já devia fazer parte do ensino básico, não deveria? Algumas linguagens, assim, principalmente assim, né? Deveria, sim. Assim, por exemplo, eu já poderia chegar na faculdade, na universidade, com princípios básicos de programação que aceleraria o processo de aprendizagem para outros níveis, para outros patamares, né? Especialmente a lógica. A lógica, né? Eu digo assim, a lógica, o pensamento lógico, alguma coisa, algumas linguagens, né? Claro. Sim. Mas assim, tem coisa que poderia ser Poderia sim, mas lamentavelmente não é ainda disciplina da grade curricular do ensino básico, né? Exatamente. Tá? Muitas escolas têm como extracurricular. Sim. Acho que a maioria das escolas privadas tem como extracurricular, mas deveria ser, eu concordo contigo, deveria ser parte da grade. Sim, porque imagina, né? Imagina já chegar com um conceito de lógica e algumas linguagens, né? Já internalizadas, já adquiridas. Olha o que essa criatura ia voar na universidade, depois nos laboratórios, enfim, nas pesquisas, nos projetos, nas aulas, nas atividades, ia estar muito mais na frente, né? Então, independente do curso, não importa, sistema, ciência, análise de desenvolvimento de sistemas, ciência de dados, segurança cibernética, todos os cursos que hoje, e tantos outros que eu não citei, ainda se gasta um tempo nos semestres iniciais tratando de assuntos muito básicos, né? Exatamente. E não só nos cursos de TI. As outras áreas do conhecimento hoje têm
forte componente tecnológico também. Tá? Eu participei nos últimos anos de 2 projetos na área de diagnóstico por imagem. Eu não sei nada de medicina. Sim, sem dúvida. Tá? Não sei nada de medicina. O que era? Eram 2 startups, uma de São Paulo e outra da Bahia, fundadas por médicos que estavam construindo um sistema para fazer diagnóstico médico por imagem. Um do coração e outro do cérebro. Tá. Tá? Médicos criam uma startup de TI. Tá? Ou seja, eles tinham uma necessidade da medicina e queriam transformar aquilo num produto tecnológico. Um produto tecnológico. Tá? E aí te chamaram, ó, me ajuda aqui. Como é que Então, transforma? Eles tinham uma equipe de médicos, que eram Sim. ele, e uma equipe de TI, tá? Para E fazer essa turma se entender, hein? Tá? Aí tem que ter a capacidade de negociação, comunicação. Hoje o cara da TI não pode ser aquele cara que senta ali e fica isolado ou do mundo. Desculpa o termo, não se usa mais, mas é um estereótipo que ainda faz parte do imaginário de muita gente, o nerd, né? Sim, fica ali na dele e tal, cabeça baixa, quase que viciado na tela e desconectado com o seu universo, né? O universo ao seu redor. Não tem como, né? Não tem como. Vai trabalhar em equipe, comunicação, liderança. Tá? Negociação, vai ter que negociar, não. Exatamente. Tá? Prazos ou situações ou preferências. E esse exemplo que eu dei na medicina acontece em qualquer outro setor econômico. Acontece na agricultura, acontece no varejo, no turismo, tá? Nos bancos. Turismo mesmo mudou tudo agora, professor. Por exemplo, todo mundo, basicamente, todo mundo, desde hotéis, as companhias aéreas foram penso eu, né? Tô só imaginando aqui, que foram as precursoras, né? Mas no turismo, de maneira geral, essa bandeira flutuante de preços, com base em dados. Com base em dados, exatamente. Então, num avião lá com quase 300 passageiros, é capaz de cada um tá pagando um preço diferente. um preço diferente. Mas não é uma pessoa que faz aquilo. Não, tem que inserir um algoritmo, tem que, enfim, né? E os hotéis também já aderiram, tá? Hoje você tem no mesmo período de hospedagem, sei lá, um hotel com 200 quartos, certo? Você vai ter talvez ali 10 tarifários, 15 tarifários, 20 tarifários diferentes distribuídos em 200 quartos com base no período em que você fez a compra, a reserva, né? E tudo mais. E é muito amplo, né? E tudo isso é possível porque existem dados que dão suporte para esse tipo de análise. Professor, nós estamos indo para os finalmente. Nós fizemos os 2 episódios juntos para o professor entender, legal. Tá? Porque daí a gente já misturou mercado, né? Tá, então a gente não vai fazer um episódio separado de academia e mercado, porque a gente juntou as duas coisas. E também você tem um compromisso na sequência, nós precisamos respeitar. Professor, para a gente ir para o finalmente, eu lhe digo assim, o professor está há 3 décadas e poucos na área da TI, na área da academia e mercado, e extremamente conectado com ciência de dados e agora também inteligência artificial. Você é diferente de 5 anos atrás, não é? Sou diferente de faz 5 meses atrás. A gente está em uma área que a gente se tem que atualizar de forma constante. Tem que ser flexível, né? Tem que ser flexível. Tá? Não pode se agarrar aos conhecimentos antigos, às teorias antigas. Tem que aprender a aprender. Tá? E isso talvez é algo de lo mais interessante da área de TI. Tá? Quando eu me formei, eu não sabia o que era um computador desktop. Eu trabalhava com mainframe na universidade. Tá. Hoje, eu continuo trabalhando em computação, continuo programando, continuo fazendo software. E a TI mudou muito em 35 anos. O porquê? Porque eu tinha essa base de que me permitiu me atualizar.
Hoje a gente fala de uma linguagem de programação, por exemplo, ciência dos dados, IA, hoje utiliza muito Python. Daqui a 4 ou 5 anos, muito provavelmente seja outra. Verdade. Até porque É a própria evolução. Na TI, o ciclo do produto é muito curto, É né? muito curto, tá? Agora, quem tenha uma base de lógica de programação e de los conceitos, migra facilmente. Muito facilmente. Então, o pessoal de TI tem que se acostumar, tá, a migrar muito durante a sua vida profissional. E quem mudar mais rapidamente vai ser melhor. E na universidade, a gente já sabe disso. Então, a gente já ensina isso. Ensina essa habilidade. Essa capacidade de ele fazer a transição, se reciclar, se atualizar, mudar às vezes o percurso. Essa habilidade dele ir atrás, pegar um documento, tá, de uma linguagem nova, por exemplo, e saber absorver para poder continuar com a carreira dele. Tá? Então, quando eu digo, é muito mais que um curso de tecnologia, tá? Porque não só ensina a tecnologia, ensina tudo o que um profissional vai ter que saber, não para o ano que vem, sino para os próximos 30 anos que ele vai permanecer nessa carreira, 30, 40 anos. Verdade. Não, muito bom. E em uma área que é extremamente desafiadora, muito interessante porque muda muito. Sim. Tá? Muda muito. Então, eu convido a todos os meninos. Pode olhar para essa câmera aqui, professor, para eu convidar, então. Eu convido. Mais perto aqui, professor, só para. Isso, vai lá. Eu convido a todos os meninos de Santa Catarina a vir com a gente, a traçar esse curso que vai ser um curso que vai mudar a vida de vocês. É um curso que vocês vão poder aproveitar durante os seus próprios 30, 40 anos. É um curso que vai dar para vocês uma formação muito robusta que vai permitir a todos vocês atuar em diferentes setores da economia, não somente aqui em Santa Catarina, no Brasil, mas também fora do mundo. É uma carreira internacional, é uma profissão com altíssima demanda internacional. Você vai poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. Aceite esse desafio. Tá? E lembre-se que a universidade dá bolsas e o próprio Estado está dando bolsas de até 100% da mensalidade durante os 4 anos do curso. Agora, para você ter acesso a essa bolsa, você tem que estar matriculado no curso. E para estar matriculado, você já sabe, né? Por isso que nós vamos agora falar sobre um pouquinho disso. Professor Aram Morales, coordenador do curso Ciência de Dados do Centro Universitário CESUSC. Muito obrigado, professor, por abrir a sua agenda. Sabemos que ela é bem disputada. Vir até aqui nos prestigiar com sua presença. Agradecemos muito todas as explicações, tudo que o senhor nos trouxe para poder elucidar para essa meninada o que o curso faz, todo o potencial. E quando a gente fala de TI, vai ganhar bem, né? Vai ganhar bem. Dinheiro não vai ser o problema. Não é problema. O professor Aram Morales, obrigado, professor, pela sua presença. Tá obrigado bom? A ti, Anderson. Muito bom. Ele trouxe justamente isso, então você já sabe, né? Você tem a Bolsa do Fundes, né? Que dá agora a possibilidade de até 100% de auxílio aí, né? Imagina, é um auxílio total, né? Para você ter os seus estudos pagos durante os 4 anos, através ali do programa do governo do estado. Também o próprio UniCESUSC tem o seu programa de bolsas, tá? Até vou pegar minha colinha aqui, porque o curso de ciência de dados, tá certo? Ele também tem aqui um programa de bolsas próprio, né? De até 30%, curso noturno, tá? Já com inscrições abertas que você pode acessar via Enem. Você pode também acessar via, né, um processo seletivo de prova de redação, prova mais simplificada. Tem o seu histórico escolar de ensino médio, que é uma outra opção. E você também tem reingresso e transferência. Muitas possibilidades, não é mesmo, professor? Muita possibilidade.
E só um lembrete, o aluno pode começar com uma bolsa da instituição e depois pode migrar para uma bolsa Do do Fundes. Estado. Do Estado. Tá? Verdade, porque Do quando Estado. no transcorrer do curso ele pode se tornar apto, né? Como é o Apto para- caso dos 5 anos dos não catarinenses, né? Exatamente. Então ele pode ainda não ter 5 anos ainda, agora no início, mas ele pode completar 5 anos de residência em Santa Catarina no segundo ou terceiro semestre e aí se tornar apto para a bolsa Se tornar e apto aí para a bolsa. encerra com 100%. Exatamente. Ou seja, só não vai estudar quem não quer. Exatamente. Tá? Então, ter um curso com alta demanda De mercado. de mercado, um curso moderno, com uma grade de disciplinas muito interessante, um corpo docente com forte inserção No mercado. no mercado e com experiência acadêmica, e está localizado, é um curso presencial, Sim. e está localizado em uma região que a gente chama a Rota da Inovação de Florianópolis. Que demais. Tá? Deu até vontade de fazer, professor. Estamos esperando. Boa. Muito obrigado. Muito bem, você curtiu então mais um episódio do Jornada Universitária. Recebi aqui o professor Aram Morales, coordenador do curso Ciência de Dados, um curso que está sendo lançado pelo Unicesусc. Parabéns, professor, pela sua trajetória, também pelo lançamento do curso. E a Unicesусc pela sua tomada de decisão. Belíssima em lançar um curso com toda essa pegada que tem tudo a ver com a região onde está inserido. Tá bom? E não esqueça, né? Vou deixar já de me despedir, mas não, tem aí os contatos, né? Tanto QR Code do programa do Fundes, vai aparecer agora na sua tela, né? Que é o programa de bolsas do governo do estado. Também tem aí os contatos do time de comercial, o time de atendimento do Unicesусc, certo? Para que você possa esclarecer suas dúvidas e tudo mais e entender melhor como você pode fazer parte da próxima turma ou da primeira turma, na verdade, professor. Primeira turma sempre tem um gostinho, né, especial, né? Sempre tem um gostinho especial. Muito obrigado, professor. Até o próximo episódio.